Vê Notícias entrevista hoje Leonardo Urpia, vice-presidente da CUT Bahia. A gente está às vésperas do 7 de setembro. 7 de setembro que já é uma data pautada por mobilizações de várias centrais sindicais pelo país, mas esse em especial promete ser um pouquinho complicado, né, Leonardo? A gente sabe que a direita, principalmente o governo Bolsonaro, a extrema-direita, né? O governo Bolsonaro prepara para esse 7 de setembro várias manifestações pelo país contra o Supremo Tribunal Federal, contra várias pautas defendidas pela esquerda. Eu queria saber um pouquinho como é que a CUT pretende se mobilizar sobre esse dia. Bem-vindo. Obrigado, Chayene. Obrigado aqui a todos que acompanham o V Notícias, os telespectadores que vão nos assistir, quem vai nos ouvir aqui nas diversas plataformas. Não, os movimentos sociais, né, têm se manifestado totalmente ao avesso dessa pauta antidemocrática da retirada de direitos que o atual desgoverno, se a gente pode chamar isso de um governo, tem tentado estabelecer no Brasil, né? Tem conseguido, avançado, né, na redução de direitos, ó. O desemprego está aí, a fome voltou a bater a porta dos brasileiros, de nós baianos aqui, né? A carestia em diversos setores, seja na cesta básica, na mesa do trabalhador, na mesa do cidadão baiano, seja em bens de consumo, como essenciais para a vida do dia a dia, né? Da indústria, da vida das pessoas, da economia, como derivados de petróleo, que saiu em escalada sem igual, né? Em função de uma política de preços do governo Bolsonaro, que estabelece uma paridade com o preço internacional, fazendo paridade com o dólar, e que coloca os brasileiros que trabalham, executam suas atividades, produzem, mas precisam dolarizar os seus derivados. Então, totalmente descompensado da realidade nacional. Esses atos convocados pelo atual governo, eles atentam inclusive ao Estado Democrático de Direito, né? Então, esperamos que não tenha necessidade, e vamos buscar, estamos trabalhando para isso. O Gritos Excluídos é um ato plural, com participação, organizado até pela Igreja Católica, vejam vocês, organizado pela Igreja Católica, que tem adesão dos diversos movimentos sociais, o movimento sindical, os sindicatos, as centrais sindicais. Nós, pela CUT, aqui na Bahia, estamos organizando, junto com a Igreja, junto com as demais centrais, uma manifestação, a caminhada, mais conhecida a caminhada, entre o Campo Grande até ali a Praça da Sé, então, a ser iniciada às 10 horas da manhã, onde vamos dar continuidade ao que vemos colocando historicamente, né? Desde 95, que o Gritos Excluídos saiu às ruas. Nós, enquanto excluídos desse modelo que está estabelecido, em que segrega direitos, que retira direitos, que retira sonhos, possibilidades, e agora, junto com o descaso do atual governo no combate à pandemia, tem retirado vidas diretamente. E já estamos aqui, nos aproximamos, infelizmente, de quase 600 mil mortes. Já ultrapassamos o 500.000 de pessoas mortas por uma pandemia que não fosse o descaso, a cultura do negacionismo que está implementada e tem sido reverberada, tem sido divulgada, propagada por esse governo, nós teríamos aí alguns estudiosos da Universidade Estadual do Rio de Janeiro apontaram que 120 mil mortes a menos poderiam ser realizadas até nesse primeiro trimestre do ano de 2021. Então, observem vocês o tamanho do negacionismo e o reflexo disso na vida dos brasileiros. 120 mil mortes somente esse ano, eles não consideraram a pandemia no ano de 2020, só em 2021 poderiam ser evitadas caso o governo tivesse implementado as ações necessárias para a contratação das vacinas, a distribuição das vacinas. Então, essa cultura do negacionismo, essa cultura do ódio, que eles querem polarizar agora o 7 de setembro, que historicamente tem uma etapa civil organizada pelo Estado, em que as Forças Armadas aí iam às ruas demonstrar e enaltecer o Dia da Independência, que alto lá deveria ser considerada no Brasil todo no dia 2 de julho, já que nos tornamos independentes somente em 2 de julho de 1823, um ano após a proclamação, né, meramente burocrática da independência lá no 7 de setembro de 22. Então, aqui na Bahia se estabeleceu a verdadeira independência, onde, de fato, os portugueses foram expulsos do território nacional, se estabelecendo, de fato, uma nação e um povo independente.
Isso é uma pauta para uma outra questão. Mas nesse que é o marco da independência, as Forças Armadas estabelecem, fazem seus desfiles cívicos, e o Grito dos Excluídos vem apresentando, né, em um contraponto ao que o Estado vem apresentando historicamente, o que é que dessa independência nós temos? Não. Historicamente somos dependentes e continuamos dependentes. Então, o que comemorar num 7 de setembro? O que comemorar em um 2 de julho? A resistência do povo em querer, de fato, a sua independência. E é por isso que nós convocamos os trabalhadores, a igreja, a sociedade civil organizada, né? Organizações e todos os cidadãos para que nas ruas possam gritar. E é um grito plural. Um grito plural porque nós merecemos ter direitos, nós merecemos moradia, nós merecemos continuar a ter condições de trabalhar e disponibilizar uma vida digna às nossas famílias. E tudo isso ele tem sido jogado fora e tem sido, vamos dizer assim, utilizado como um sufocamento através da pauta do governo que desconhece a importância do trabalhador, né? Observe vocês que a pandemia demonstrou exatamente o contrário, quando a economia sofreu em função da escassez de terem trabalhadores exercendo as suas atividades. Então, esse é um momento importante de que, para além da valorização das instituições públicas, como o SUS, né? Que se não fosse o SUS ainda, nós teríamos talvez um sistema de saúde integrado, exemplar para todo mundo, nós teríamos uma situação cada vez pior. E isso estava lá demonstrado nos atritos entre os ministros de saúde que passaram por esse governo, que contradizeram e tinham posições contrárias a, vamos dizer assim, não vou dizer insanidade não, porque ele não é inimputável, né? Então, ele sabe bem o que ele defende, ele defende coisas absurdas. Então, alguns ministros que defendiam a ciência, que defendiam ações para mitigar os riscos da pandemia no Brasil, eles foram demitidos porque... Ministros, inclusive, de direita. Sim. Né? O primeiro-ministro era um exímio defensor da privatização da saúde pública. Estando à frente do ministério, quando viu a estrutura do SUS, ele foi lá botar o colete do SUS e defender o SUS. Então, o mundo dá voltas, né? E com o estabelecimento da pandemia, ele percebeu que só uma estrutura pública nesse porte poderia dar resistência e fazer frente ao problema sanitário que nós estamos ainda vivenciando e que o mundo todo vivenciou, né? Se você parar para pensar, o Brasil é deficitário em saúde, nós temos um déficit grandioso na saúde, nas relações tanto privadas quanto públicas do exercício da saúde, mas ninguém no mundo estava preparado para uma pandemia como essa, né? Os exemplos, infelizmente, e o número de mortes aí demonstraram isso. Potências como os Estados Unidos, potências europeias como a Itália, a Espanha, foram deveras. A Itália foi um exemplo drástico de como a pandemia se instalou, né? Então, o que nós queremos no Grito dos Excluídos é ter ouvido a nossa voz. De que, enquanto excluídos que somos, trabalhadores, cidadãos, brasileiros e baianos, nós queremos moradia, nós queremos alimentação, nós queremos saúde pública. Então, isso casa com o tema do atual Grito dos Excluídos, que é a vida em primeiro lugar, né? E na luta por participação popular, saúde, comida, moradia, trabalho e renda, né? Que sem renda você não circula a economia, sem trabalho você não gera riqueza e se você não tem renda você não consegue adquirir os bens necessários à vida humana, né? Manter a dignidade, como energia, e olhe como o preço da energia está. Uma crise recente aqui hídrica, vamos lá, é bom até se regular para não chamar isso de uma crise hídrica, porque foi uma crise estruturada para acontecer por má utilização dos reservatórios em todo o país para possibilitar uma chegada ao encarecimento da energia e as empresas lucrarem com isso. Então, o que é que você chama de crise hídrica? Uma má gestão.
Nós tivemos, Boa gestão, né? no sentido, para que serve, né? É aquela coisa, para que serve o Estado? Para que serve a gestão que está sendo dada? Exatamente, pronto, Jane. Esse talvez seja o grande dilema que as pessoas precisam entender, se perguntar e buscar as respostas que nós, nos Gritos dos Excluídos, pretendemos ao longo desse período todo demonstrar. A quem serve a crise hídrica? A quem está servindo? Aos brasileiros não foram. A quem serve a política de preços dos derivados de petróleo no Brasil? Aos brasileiros é que não são. A indústria brasileira que não é. A geração de emprego que não é. A quem serve a carestia da cesta básica? A tributação é excessiva. Tributar é necessário. Tributar é necessário porque você precisa que o Estado arrecade para ele transformar isso em benefício do povo. Então, para você ter moradia, para você ter pavimentação, iluminação, segurança, saúde pública, educação. E o que é que eles fizeram recentemente? Assim, vou ser bem direto aqui com as pessoas que nos acompanham e com vocês. No golpe de 2016 estava fundamentado em uma premissa. Vamos ter que barrar a distribuição da grande renda do petróleo descoberta, a maior descoberta dos últimos 40 anos no mundo, do pré-sal, quando o Estado brasileiro ele apresentou uma legislação que destinaria parte dessa renda para financiar a educação e a saúde. Então, quando o mercado internacional vai perceber, ó, o Brasil, um Estado até outrora totalmente dependente dos países centrais, ou seja, aquela eurocentrismo e junto com os Estados Unidos, eles vão se tornar autônomos, vão ter educação, vão estabelecer uma indústria moderna, competitiva e vão disputar os nossos mercados, vão produzir mentes e vão produzir saberes para disputar com as nossas empresas, com o nosso mercado? Não vamos permitir isso. Então, o projeto de utilizar a renda do petróleo para disponibilizar moradia, saúde, educação, redução das desigualdades, investimento em pesquisa e em desenvolvimento, convênios com as universidades públicas federais, mas também com a iniciativa privada no sentido da pesquisa e desenvolvimento para ciência, tecnologia, construção de equipamentos, para o encadeamento industrial, ou seja, criar uma cadeia que não forneceria os bens e serviços para a indústria do petróleo, mas que se estabelecesse de tal forma que, em um futuro breve, por sinal, quando este insumo ele tiver com um valor menor ou estiver desvalorizado, a cadeia e as bases montadas no país, eles não sofreriam do que a gente chama da doença holandesa. Então, a gente não estaria servindo somente a um setor da economia. Nós estaríamos montados e prestes e preparados a exercer a atividade e prestar esses serviços a quem quer que fosse. Seja para o estabelecimento da agricultura, seja fortalecimento da agricultura familiar, que via-se de regra, apesar de ter uma grande propaganda para que o agro é pop, o agro etc. Quem mais fornece é o MST. Quem mais fornece é a agricultura familiar, a alimentação na pauta do brasileiro. Até porque a lógica do agronegócio nacional é a exportação. Então, você vem em uma monocultura, concentra... Podemos aqui separar alguns outros produtos, mas concentrados, grandes produtos, com viés de exportação. E o brasileiro, o povo brasileiro, ele não percebe esse benefício. Ele não percebe esta produção, ele não se beneficia do que é produzido, do que é gerado, através da utilização dos nossos recursos naturais, inclusive, como terra, espaço territorial. É o grande debate aqui dos índios, com esse marco temporal. É um absurdo que está ocorrendo, estabelecer somente o direito às terras em função de um marco temporal que foi estabelecido em um congresso totalmente reacionário, sem analisar a história, sem perceber, né, quais são aqueles liames e as manutenções que vieram ao decorrer das gerações e que estavam ali presentes em diversas áreas territoriais nacionais e que deveriam ser de propriedade desses que foram os primeiros, que são, né, os povos originários das Américas. E no nosso caso aqui, estamos inseridos nela. Então, Chayane, essas são algumas das nossas pautas que nós pretendemos discutir no 7 de setembro, no Grito dos Excluídos, buscando, nesse momento, claro, vamos buscar todo o tempo, as transformações sociais necessárias sem necessidade da força bruta, sem necessidade da violência.
Se estão propagando, como de fato o próprio gestor maior do país tem propagado violência, nós vamos responder com amor, com reivindicação, com insistência, mas buscando a não violência. Nós, inclusive, se me permite dar um exemplo, um dos sindicatos que vão fazer parte do Grito dos Excluídos agora, para fazer um enfrentamento, né, público da lógica que está estabelecida da cultura do ódio do atual presidente, vai adquirir 300 quilos de feijão, somente um, vou dar exemplo de um dos sindicatos que vão participar. Vão adquirir 300 quilos de feijão para serem distribuídos em uma comunidade no dia 7 de setembro, para fazer o contraponto de que nós queremos sim comida e preferimos feijão a fuzis. A gente está passando por um momento muito difícil. Você citou, por exemplo, quando a gente teve aquela conversa da privatização do SUS. E me parece, foi há pouco tempo, mas me parece que foi há tanto tempo, porque tanta coisa que já passou, tanta coisa que já aconteceu. Desde 2016, como você falou, a gente vem assistindo direitos sendo tirados, principalmente da classe trabalhadora, daqueles que mais precisam, né? Hoje a gente vê uma total precarização da força de trabalho nesse país. Chega a ser, assim, absurda, né, em função de uma melhoria para, né, técnica, né, aquela grande propaganda de vamos melhorar, a nossa economia vai crescer, porque os empresários precisam desse auxílio. E, na verdade, o que a gente tem visto é o povo morrendo de fome, né, porque cada vez mais menos direitos trabalhistas, as pessoas adoecem, as pessoas passam fome, as pessoas não têm como gastar dinheiro, essa economia não gira. Como que a gente vai fazer esse caminho de volta? Porque é tanta coisa que já aconteceu. E você foi citando essas coisas que vocês vão trazendo nessas pautas. Acabei estendendo demais aqui, desculpa. Mas não, mas assim, você foi trazendo tanta pauta, que eu respirei fundo assim, tipo assim, são absurdos atrás de absurdos. Como que a gente desfaz esse caminho? Como é que a gente volta para aquilo que a gente tinha há poucos anos atrás, que era o direito à alimentação, o direito ao acesso à saúde, à educação, ao lazer. Você tinha a CLT, que hoje, né, é um milagre, alguém que tem a CLT, que possa, né, falar dos benefícios de se ter uma CLT, mostrar assim, tirar uma foto. Regime e horário de trabalho fixo estabelecido hoje, porque a reforma trabalhista, o termo já é utilizado para permear o imaginário das pessoas como se fosse uma coisa boa. Reforma. Quando você pensa em reforma, quando você vai reformar a sua casa, é uma melhoria. Quando você vai reformar seu carro, quando você vai reformar até você mesmo, né? Quando você toma um banho para se reformar, tal, nós vamos ajeitar o cabelo, vamos cortar o cabelo, vamos fazer uma reforma aqui no visual, tal. Quando você fala em reforma, você automaticamente relaciona uma coisa boa, de melhoria, né? E aí, o que é que eles fazem? Na verdade, totalmente uma desregulação, uma retirada de direitos. E hoje, as relações estão totalmente precarizadas. Os trabalhadores não têm direito aí, pela atual legislação, que destroçou a CLT, né? A consolidação das leis trabalhistas. O que é que ocorreu? Hoje, o trabalhador, ele não tem mais a proteção que era obrigatória dos sindicatos. Isso é um instituto tão caro à sociedade. Sim. Porque as pessoas falam assim, sindicato, de fato, tem erros, somos humanos, algumas pessoas podem errar, eles devem cumprir, devem pagar, devem ser ressocializados, alguns setores podem ser penalizados, tem uma importância econômica menor ou maior, tal, uma relevância social maior ou menor, mas todos fazendo parte de uma engrenagem que devem caminhar juntos. Os sindicatos são essenciais para garantir os direitos. Não fossem os sindicatos, nós estaríamos vivendo no início da Revolução Industrial, quando homens, mulheres e crianças trabalhavam 14, 16, 18 horas por dia. E se trancavam fábricas para não saírem. O fato ensejador do 1º de maio, mundialmente, em função de um crime por trabalhadores e trabalhadoras estarem reivindicando redução do horário de trabalho, e eles foram literalmente queimados, né? Então, foram mortos, assassinados. E isso, ele vem ocorrendo ao longo do tempo.
né? Esse enfrentamento entre disputar o que é direito, o que é de distribuição de renda, o que é de participação da renda que é gerada pelo próprio trabalhador, enseja todo um processo de estabelecimento não só de governo, mas também de sistemas políticos e sistemas econômicos. Então, o que é que nós buscamos no Grito dos Excluídos e o que é que os sindicatos buscam no dia a dia? É estabelecer as relações justas para quem produz e ajuda a produzir, que ele tenha acesso de forma digna a garantir a sua subsistência. Não queremos aqui, não buscamos se locupletar ou nos tornarmos ricos, não, quiçá. O mundo tem tanta riqueza que todos poderíamos ser ricos, né? O mundo, e nós todos poderiam ter rico, ter acesso, todos deveriam ter acesso à moradia, todos deveriam ter acesso e se sentir seguro, seja em sua casa, nas ruas. Infelizmente, isso não ocorre. Salvador, a Bahia em si, mas Salvador, fazendo um corte aqui para Salvador, é um retrato dessa realidade. Nós batemos agora o maior número de desempregados, maior que a média nacional. Salvador é uma cidade totalmente desigual. Ela tem uma faixa litorânea, que nós aqui baianos conhecemos como soteropolitanos, como uma orla, que concentra menos de 20% da população, e essa população concentra mais de 80% da renda de toda a cidade. Então, 20% das pessoas detêm mais de 80% da renda, dos quais os 80% não têm acesso. Então, a Salvador é uma cidade totalmente desigual. E essa desigualdade, ela estabelece em diversos níveis, né? E ela tem raízes culturais, raízes de gênero, né? As mulheres são pagas de forma menor do que os homens nas mesmas funções. Tem uma raiz que é gravíssima, a raiz do preconceito da raça. Né? Os negros geralmente recebem menos do que os brancos, as mulheres negras recebem menos do que as mulheres brancas para fazer as mesmas atividades e para além disso, eles têm acesso mais dificultado às relações de poder, eles estão em cargos de gerência, de gestão, em menor número, mas é gritante a diferença. É gritante. Vamos olhar para a Câmara, vamos olhar para a Assembleia. Pronto. Se você fazer um corte nos espaços de poder público, isso retrata definida, você vê lá de forma definida lá, bem, vamos dizer assim, um grande assim, de forma cromática. Você vê a fotografia e você quais são as cores que estão comandando e fazendo a gestão pública e também fazendo a gestão privada. Então, isso precisa ser assim, reparado, sim. Historicamente. Chayenne, eu não queria ter nascido escravo. Talvez você também, mas qual é o fato disso aí? Ninguém nasce escravo. Eu não escolhi, eu vou nascer aqui e vou ser escravo. Não, as pessoas foram escravizadas. Então, homens e mulheres foram escravizados. Então, essa cultura é escrava. Nós fomos pessoas, e as pessoas foram escravizadas, então, por uma relação econômica. E essa relação econômica, ela vai se modificando. Mudando de cara e permanece. Pronto. Todas as relações vão mudando, mas alguns liames, algumas raízes, elas permanecem para travar, que essa ascensão social, ela seja impossibilitada. Então, veio a escravidão, depois o modelo, e os modelos vão se automodificando para um financismo exacerbado. Agora os bancos, daqui a pouco um outro modelo vamos dizer assim, de relações não reais, ou seja, das criptos, etc. Então, só estou dando exemplo de que como as relações vão sendo modificadas, até elas podem passar por uma pintura de humanização. Eu ia falar exatamente de humanização. Pra gente manter a estrutura ali. Pronto, para as estruturas permanecerem executando e servindo a quem construiu essas estruturas. Então, o que fazer? Não, primeiro nós buscarmos uma luta por uma maior participação popular. Né? Você acha, Leonardo, que, por exemplo, eu lembro quando foi retirada a obrigatoriedade da contribuição sindical. Sim. A partir desse momento, você acha que as pessoas começaram a perder o entendimento do que era direito delas? Porque hoje, por exemplo, em conversas, muitas pessoas elas não sabem o que é o direito trabalhista dela, o que é direito
humanitário, o que é que faz parte da Constituição. Às vezes você Sim. defende algo, e você fala que acha que um absurdo e é um direito que até pouco tempo atrás todo mundo sabia que tinha Sim, e Chay. lutava para se ter. É. Por exemplo, a gente teve agora em Salvador a questão da vacinação, da Covid, e os professores foram, talvez, a maior concentração de força de falar, a gente não vai voltar, né? E não voltaram. E isso foi uma força sindical que Exato. manteve eles ali Exatamente. parados, enquanto toda outra estrutura retornou, teve que retornar para o trabalho. Os professores foram resistentes corretamente e Exato. cientes, são trabalhadores da ciência, são trabalhadores do conhecimento, são propagadores do conhecimento e cientes desse risco de estarem ali, podendo ser, né, vitimados ou contaminados. O intuito e o entendimento que a Organização Mundial de Saúde dá, que os institutos de saúde públicas dão, como a Fiocruz, os grandes pesquisadores nacionais, como Nicoleles, que gestou um grupo de trabalho aqui para o consórcio dos governadores do Nordeste, dos estados do Nordeste, eles têm apresentado. Há um risco da contaminação, o risco é real, mesmo as pessoas vacinadas, é bom até usar esse espaço para dizer, mesmo as pessoas vacinadas, elas podem continuar contraindo o vírus e continuar transmitindo um vírus. Então, qual é a importância dessa vacinação coletiva, ampla e universal? É porque as pessoas impeçam de que o vírus cause danos maiores às nossas vidas. Então, você se vacinar não está garantido que você não vai contrair o vírus. Você pode garantir, pode até estar contraindo o vírus, mas a vacina lhe dá uma sustentação e uma segurança bem maior de que esse vírus não vai causar esse efeito. E no caso da contribuição sindical, ele trabalha um pouquinho parecido com a vacina, né? Inicialmente, eu vou ampliar, mas não só para a contribuição sindical, mas para o movimento sindical, para as estruturas, para os sindicatos, enquanto organizações de defesa dos trabalhadores. Quando há uma transferência da relação entre o empregador e o empregado para uma instituição que o represente de porte, em que está ali, sem as suas feições individuais, à cara, mas que através dessa construção coletiva estabelece aqui no mundo da Constituição Civil chamada RADIE, ou seja, a base forte, você pode discutir avanços, você pode buscar melhorias do que a relação individual entre um empregado e um empregador, ele tem dificuldade de avançar. Primeiro, pela hipossuficiência do próprio empregado. A relação, de fato, é totalmente dicotômica. Um empregador, e aí pode ser de diversas esferas, né? Médio, grande, ou das megas empresas, ou empresas estatais, como o governo, e do próprio governo com as relações com funcionários públicos, etc., em diversas esferas, você tem uma relação de hipossuficiência. O trabalhador é a parte mais fragilizada, é a parte menor, e você tem toda uma estrutura que controla os meios de produção, isso é importante, ele controla os meios de produção, ele tem à disposição dos meios para que esses meios de produção possam se efetivar e gerar valor, né, que são os financiamentos, que tem a pecúnia, ou seja, o capital, enquanto o trabalhador tem uma força, que é o trabalho. E o trabalho é o que nos une. Não. Então, os trabalhadores tendo a consciência de que o seu trabalho é que gera valor para as empresas, o seu trabalho é que gera valor para a sociedade, seja nas diversas esferas. Estávamos conversando até aqui antes um pouquinho sobre isso. Seja na realização, na produção de um produto, seja na produção de um alimento, né? Seja na produção de valores intangíveis, como agência de publicidade, como psicólogos, como médicos. São valores que são produzidos através do trabalho. E isso vão permear a sociedade e vão permear e vão possibilitar que a sociedade avance. Então, a retirada do imposto sindical, nós, por exemplo, da CUT, nós sempre fomos contrários ao imposto sindical, a obrigatoriedade do imposto através da mediação do Estado. O que é que nós defendíamos, historicamente defendíamos? Que os sindicatos devem ser autossustentados pelos seus sócios. Mas, para isso, para o fim do imposto sindical, nós também defendemos
a livre escolha da sua representação. Porque aí o trabalhador poderia escolher o sindicato que melhor lhe representasse. Eu vou dar um exemplo. Eu sou trabalhador da Petrobras, né? Chegamos a ter 12 sindicatos representando os trabalhadores que exerciam as atividades na Petrobras. Então, esses setores, a legislação sindical é muito deficitária nesse sentido. Nós buscamos, de fato, uma atualização para dar liberdade ao trabalhador se auto-organizar e, através dessa auto-organização, buscar essas melhorias, né? Na busca pela redução das desigualdades, na busca da redução das diferenças salariais entre gênero, entre raça e entre as próprias disposições setorizadas nas empresas. Você chega em um país europeu, principalmente do norte europeu, a diferença salarial entre um nível superior e um nível médio, trazendo aqui uma relação bem rápida, direta para os que nos escutam, é mínima. Porque o que é que se valoriza? O resultado do trabalho. Então, o resultado do trabalho de um arquiteto em gerar um projeto, do engenheiro em executar esse projeto, em fiscalizar, gerir esse projeto, e de um trabalhador da construção civil em, de fato, operar aquele projeto. Exatamente, não fossem essas etapas, um prédio, uma casa, uma rua e qualquer construção não seria realizada. Então, à medida que esse sistema do trabalho ele for compreendido pelas pessoas, com a valorização de cada etapa deve ser, de fato, realmente valorizada para a construção do fim comum, que é o resultado de uma obra, que é o resultado de uma obra literária, que é o resultado de uma ideia, de uma campanha política, de uma ideia, de uma campanha de marketing. Então, ou seja, até chegar em um produto, desenvolvimento de um produto, de um microfone como esse, de uma câmera como aquela. Então, toda essa engrenagem ela deve ser valorizada, né? O que de fato ocorre é que há uma desvalorização de alguns serviços, geralmente os serviços que executam o pensar, e uma sobrevalorização daquelas profissões. E aqui no Brasil tem talvez as desigualdades sejam bem latentes, bem expressas, né? Eu quero que meu filho seja médico, eu quero que meu filho seja advogado, eu quero que meu filho seja engenheiro, como se todas as outras profissões não dessem, não dessem a possibilidade de ter crescimento pessoal, não dessem a possibilidade de ele contribuir para a sociedade. E um reconhecimento. Parte de uma sociedade. Exato. Porque acabam sendo categorias que são individualizadas. Exatamente. Então, é contra tudo isso que nós buscamos através da representação sindical, e por isso que nós buscamos que os trabalhadores busquem o seu sindicato, sindicalizem, contribuam para o seu sindicato, porque através dele ele pode estabelecer não só as premissas para que a sua categoria tenha um avanço significativo nas suas negociações salariais, sociais e benefícios, mas também que possam contribuir para uma sociedade melhor. Não, nós queremos romper, e o nosso fato é que romper essas lógicas de que há profissões desvalorizadas, com menor potencial, com menor relevância, como eu falei no início aqui, né? Aquela diferença de relevância. Espero que as pessoas não entendam como o estigma. O estigma que nós queremos romper pessoas serão profissionalmente ou socialmente de sucesso se forem médicos, advogados ou engenheiros. Pessoas não têm chance de ter sucesso nas suas carreiras ou na sua sociedade, ou na sua comunidade, ou no seu prédio, ou na sua vizinhança, se eles quiserem ser padeiro, se eles quiserem ser técnico de edificações. Então, são profissões que estabelecem em cada relação um exercício, um lugar na sociedade, e deveriam ser valorizados. Então, o movimento sindical é importante não só para a valorização do trabalhador e da defesa dele, para que esta relação com o empregado ela seja pelo menos equalizada, né? Para que ele não fique em um polo passivo, em um polo menor. Vou reivindicar salário. Então tá, você quer salário? Tá demitido. Eu quero um plano de saúde. Aqui não tem plano de saúde, não, tá demitido. Não, então o sindicato, o que é que ele vai servir? Ele vai ser essa proteção para
traduzir o anseio da sociedade para que esse empregador e essa relação seja pública, ela possa compreender e a gente possa buscar de forma conjunta, sem colocar em risco a vida de um trabalhador, o seu emprego, a sua condição enquanto empregado, enquanto assalariado, né? E nas diversas esferas, sejam sociais, sejam na econômica. Queria falar um pouquinho com você sobre 2022. Pronto. A CUT vinha aí para desenvolver um papel fundamental Sim. nessas eleições de 2022, como em todas as eleições, principalmente presidenciais. Quando a gente fala agora de um retorno do ex-presidente Lula, né, a candidatura dele à presidência, a CUT desempenha numa eleição dessa um papel enorme, né? É a CUT que move. Lula é representativo, nasceu dessa esfera da CUT, né? O que a gente pode esperar de 2022? Eu acho que vai ser um ano muito complicado. Acho que a gente vai ter um aumento muito grande da violência, nesse período eleitoral, principalmente. Como é que a CUT pretende mobilizar essa população, principalmente essa população que votou em Bolsonaro na última eleição, porque a gente não ganha eleição só com quem vota já no PT. Sim. Então, como é que a CUT pretende mobilizar essa camada da sociedade que votou, se arrependeu, ou que estava indeciso na última eleição, não votou, Sim. que a gente teve um grande número de pessoas que votaram nulo? Qual é o caminho? Vamos lá. Os sindicatos, as centrais sindicais têm um papel de levar a informação ao trabalhador. E esse trabalhador, né, tem autonomia, mas nós apresentamos os caminhos. E nós utilizamos, nesse caso agora, fica até mais fácil, não dizendo que a tarefa é fácil, a tarefa é difícil, o Estado está em disputa, o modelo de governo está em disputa, o modelo de sociedade, o modelo das relações sociais está em disputa, uma relação totalmente impessoal, pautada no ódio, na violência, enquanto um modelo de aglutinação, de reconhecimento, de fraternidade foi o modelo que foi utilizado pelos governos progressistas entre Lula e Dilma entre 2013 e 2016. Então, nós temos um parâmetro, nós podemos demonstrar tudo que o Brasil conquistou e avançou nesse período para aquele jovem que não vivenciou isso e que, infelizmente, foi lá, fez a dancinha, botou a arma na mão porque joga videogame e porque acha que ter uma arma é o símbolo da defesa pessoal, ou seja, estaria ali se defendendo contra todo e qualquer tipo de violência. Ele acreditou, através de mentiras, né? O Estado democrático está sendo atentado por mentiras todos os dias. Então, o que é que nós vamos buscar fazer? Primeiro, conscientizar esse trabalhador de que um modelo que valorize o trabalho, que valorize o emprego, que possa apresentar propostas para aglutinar investimento, porque não adianta, vocês querem tudo e o empresário. Eu falei, não, tem tudo. Qual foi o empresário, qual foi o setor que não evoluiu entre 2013 e 2016? Ali, depois da crise da eleição de 2014, a economia já começou a parar por uma conjuntura totalmente montada pela estrutura do Congresso que ali estava, e buscando já a ruptura que se desencadeou em 2016, que eu mencionei, foi pautada por um grande interesse, que através desse interesse do petróleo e da retirada dos grandes players brasileiros na indústria, ele também atinge diversas outras esferas, vai na agricultura familiar, ele atinge os direitos dos trabalhadores, atinge os contratos de trabalho, atinge as relações sociais, atinge os serviços públicos. Então, o que é que nós vamos buscar para 2022? Acreditamos que Lula ainda não se mencionou candidato, né? Acreditamos que ele seria uma grande opção para dar uma guinada no que o país está vivenciando, nesse roteiro que o Brasil está vivenciando, de tudo isso que eu já falei, e acreditamos em fazer porque ele tem construção política, tem capital político, ele tem musculatura política para fazer isso acontecer, e os trabalhadores, acreditando nesse processo, podem dar a base de sustentação para que o governo ele possa estabelecer essas pautas.
Não que nós sejamos agentes passivos, não. Lula ganhando, ou seja lá outro progressista que ganhar, nós precisamos lá buscar, reivindicar. No período Lula foi o período que mais os sindicatos realizaram greve desde a redemocratização. Verdade. Então as pessoas falam, no período Lula era tudo muito bom. Não. É, o Estado é sempre um agente de disputa. A renda é sempre um agente de disputa. Então, os trabalhadores precisavam buscar e lutar por uma melhoria nas suas condições, e nós fizemos isso. O governo progressista, ele respondeu com políticas públicas para reduzir a pobreza, para estabelecer redução das desigualdades, para estabelecer grandes programas com a renda pública para reverter em benefício da população, como aí diversos grandes projetos foram realizados. Era inadmissível que um país como o Brasil, as pessoas não tivessem acesso à água, não tivessem acesso à energia. E não vamos longe, não. Eu estava ali algum tempo atrás, na região de Camaçari, e rodando ali a parte central de Camaçari, vi uma escola a céu aberto, isso ali já no iniciozinho do governo Lula, e que as crianças, elas assistiam suas aulas por luz de candeeiro. Só chegou luz lá depois do Luz para Todos. Então, são acessos, são perspectivas que foram desde as ações sociais para reconhecer e permitir que o trabalhador tivesse comida na mesa pela manhã, pela tarde e pela noite. Então, foi o grande objetivo do governo Lula, ou seja, vou sair feliz na sua posse, ele mencionou. Se todo brasileiro Pudesse 3 refeições refeições por dia. É um grande paradigma. Ainda bem que a gente fez muito mais, né? Que eles fizeram, que o governo, aquele governo fez muito mais do que isso. Agora, nós estamos diante novamente desse desafio. As pessoas passam fome. Então, o desafio é reconstruir o que está sendo destruído, é estabelecer direitos, colocar emprego e permitir que as pessoas possam comer novamente 3 vezes ao dia. Bem Notícias recebe o Leonardo Urpia, presidente da CUT Bahia, nessa véspera de 7 de setembro, está finalizando a entrevista. Leonardo, qual recado você quer deixar para os trabalhadores, colocar eles para atuar, e que as pessoas respeitem, né, o distanciamento, as regras de segurança? Pode falar com eles, pode falar também nessa posição. Obrigado, Chayane, aos que nos acompanham aqui do V Notícias. Vamos ao 7 de setembro, às 9 horas, na Praça Campo Grande, da Praça Campo Grande até a Praça da Sé, dar voz à sua necessidade, à nossa necessidade de termos acesso à comida, de termos acesso a emprego, à vacina, à saúde. Então é necessário que você que está insatisfeito, você que tem sofrido com a carestia dos preços no mercado, no dia a dia, no pão, na padaria, nos combustíveis, você vai dar voz, fale e grite lá junto conosco no grito dos excluídos, para que incluídos sejamos a partir, inclusive desde já, com fora Bolsonaro, e se possível, com um novo governo progressista a partir de 22, quiçá, a gente não pode fazer aqui campanha antecipada, mas como somos nós, não ele, né? Ele ainda não mencionou que é presidente, quiçá em 2022 com Lula, para que possa estabelecer toda essa mudança que o povo brasileiro quer. Eu agradeço muito a oportunidade aqui do V Notícias, viu? Agradeço muito, a CUT Bahia está disposta a tentar levar a informação necessária aos diversos setores da nossa economia, os diversos trabalhadores em todo o estado, né? O setor calçadista que sofre, o setor petroleiro que sofre, o setor de energia com a privatização da Eletrobras e agora da nossa Chesf, que além de passar o controle energético, passa o controle das nossas águas, né? É um absurdo você passar o controle da água através da privatização. A água do Brasil vai ter um dono, o que é um absurdo. Então, nós convocamos a todos vocês, os Correios, a única empresa presente em todos os municípios do país. Então, todo esse processo, ele visa retirada de direitos, né? Retirada da educação pública, redução das pesquisas, redução do investimento nas universidades que podem colocar em risco a própria execução, o dia a dia das universidades brasileiras. Olha que absurdo, ou seja, acabar com a ciência, acabar com a educação. Então, é contra isso que nós nos convidamos a todos vocês para estarem presentes no dia 7 de setembro, às 9 horas, no Campo Grande. Nos encontramos lá.